Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso Papo Imunizado. E aí eu queria puxar um assunto aqui com o Dr. Reginaldo, aproveitando essa oportunidade, né, de ouvi-lo, para a gente falar um pouquinho sobre a meningite. Né, assim, de uma maneira geral, tentar entender um pouco o que representam esses novos casos de meningite e em que situação de proteção a gente se encontra atualmente. É porque o pessoal quando fala assim, teve um caso de meningite, é como se fosse algo assim raro, que nunca acontece, né? A meningite é uma doença que nos acompanha há muito tempo, está sempre presente, né? Mas a depender do local, a depender do tipo de meningite, por exemplo, a gente consideraria surto se tivesse uns 3 casos em 90 dias naquela mesma região. É algo que chama a atenção. E para que essa palavra surto? Mas para conscientizar que tem alguma coisa falhando, alguma coisa nova acontecendo por ali, que requer ou uma intensificação nas políticas vacinais, ou uma reestruturação na higiene das pessoas, né? Mas é importante a gente entender o que é meningite. Meningite é a inflamação das membranas que envolvem o nosso sistema nervoso central, né? O cérebro, o tronco, até a coluna vertebral. E existe uma entidade que é a continuação, que é a meningoencefalite. E aí vai aumentando o nome e vai ficando mais grave, né? Quando a gente tem o acometimento real do cérebro, do encéfalo, por essa infecção, por essa inflamação. Mas quando a pessoa pergunta, esse surto de meningite que a gente vê, a gente tem vacina para isso? Depende. Porque a gente pode ter vacina por bactéria, a gente pode ter vacina por fungo, meningite por fungo, meningite por vírus. Então, veja, você se vacinando contra a catapora, você está se vacinando contra meningite causada pelo vírus da catapora. Tá? Qualquer vírus em potencial pode levar a um quadro de meningite. Arboviroses, dengue, chikungunya, mononucleose, citomegalovírus. E fora as clássicas, que são aquelas que todo mundo faz, vou tomar vacina de meningite. Vacina de meningite é para proteger contra o meningococo. Que na clínica privada a gente tem contra 5 tipos, né, especificamente, A, C, W, Y e tipo B. Então, aqui em Recife, em particular, a gente tem tido alguns casos de meningite viral, mas a gente não tem tido um surto específico, assim, uma epidemia de meningites bacterianas, né, que são aquelas mais graves, que podem levar a doença meningocócica, que é aquela doença onde a gente vê aqueles hematomas, aquelas manchas na pele, aquele caso mais grave. Mas se a pessoa chegasse e dissesse, Gustavo, quais são os sinais de meningite, né? É assim, clássico em adulto, dor de cabeça, vômito, febre, né? Vômito, rigidez de nuca. E na verdade o que é interessante, né? Todos os tipos de meningite são potencialmente graves. Né? Então, muitas vezes você recebe o contato de paciente assim, olha, teve um amiguinho lá do meu filho que teve uma meningite, e aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tomar algum remédio? Eu preciso isolar? Veja, sempre que você tiver contato com o caso de meningite, ou você tiver com os sinais que podem gerar suspeita de meningite, que na verdade são cefaleia e alguns sinais que são relacionados ao aumento da pressão dentro do cérebro. Vômito, tontura, sonolência. Aí, quando essa inflamação está mais intensa, rigidez de nuca, e no caso da encefalite, você pode ter até sintomas mais graves, né, como convulsões, perda de consciência, etc. Então, quando você tiver qualquer sintoma que possa sugerir meningite, ou quando você teve contato com qualquer tipo de meningite, vale a pena conversar com o seu médico. Ele vai te tranquilizar, olha, essa meningite aí foi viral, você não tem nada para fazer a não ser observar o seu filho, ver se tem algum sinal suspeito. Em alguns tipos de meningite bacteriana, né, meningocócica, por exemplo, você pode fazer uma prevenção do desenvolvimento da meningite nos contatos próximos tomando antibiótico. Tá? Então, por isso é importante procurar sempre o médico o mais rápido possível para entender qual foi o tipo de meningite e que ações você deve tomar naquele período. Isso é bem importante. Quando a gente fala meningite bacteriana, até uma otite pode se tornar uma meningite, certo? Claro. Então, vamos dar um exemplo. A criança estava com otite, o tratamento não foi estabelecido a tempo, aquela infecção se alastrou, né? E terminou acometendo uma meningite. Esse tipo de meningite não é a meningite que sai se espalhando para todo mundo, entendeu? Quando a gente fala, nem toda meningite bacteriana merece uma profilaxia para todo mundo. Então é por isso que a gente tem que entrar em contato com o médico do seu filho, com o seu médico de confiança, para discutir a necessidade de profilaxia ou de procurar uma unidade de saúde para ser melhor examinado, né? Perfeito. Diagnóstico, além da clínica, não é? O diagnóstico é estabelecido quando a gente colhe aquele líquido, né? Como a gente falou no começo, a meninge. As meninges são membranas que envolvem todo o sistema nervoso, inclusive na coluna. Então é colhido um líquido dali para avaliar a presença da bactéria ou sinais de inflamação naquele líquido. Dado isso,
se faz o tratamento direcionado específico para esse tipo de doença. E aí o que é importante lembrar, né, que como toda infecção, se você tem um tratamento específico, isso acontece nas infecções bacterianas e acontece em alguns tipos de meningite viral, como a meningite herpética, quanto antes você começar esse tratamento, melhor. Então, não é questão de se desesperar, mas procurar o serviço de saúde, fazer o diagnóstico corretamente e começar a tratar o quanto antes. É uma coisa que pode, além de salvar a sua vida, prevenir sequelas importantes que a meningite a gente sabe que tem, né? Surdez, alteração de comportamento e alteração de desenvolvimento cerebral quando você tem uma infecção mais grave. E a pergunta que a gente mais recebe no consultório ou no WhatsApp, né? E agora, retiro meu filho da escola, bota ele para usar máscara, assim... Minha opinião pessoal, vamos ver o de Gustavo também, é assim, não tira, vida normal, não tem sentido a gente afastar as crianças. Por isso, né, como eu falei, a meningite viral, que é a mais comum por enquanto, ela não tem como a gente prevenir, evitando o contato entre as crianças. E outro, você vai isolar da escola, mas vai continuar brincando com outras crianças no prédio. Não faz sentido a gente entrar num sistema de isolamento para evitar esses casos de meningite como estão ocorrendo atualmente. Nem esses, nem nenhum outro tipo de infecção, a não ser que você tenha situações muito extremas, né? Como a gente teve, por exemplo, na pandemia. Não há necessidade de você evitar que a criança conviva com outras crianças na escola. É como você falou, se não conviver na escola, vai conviver em outros lugares. Se não conviver com outras crianças, vai conviver com os irmãos que convivem com outras crianças. Não é assim que a gente vai evitar as doenças. A gente precisa seguir vivendo e fazendo a prevenção correta. A gente tem boas ferramentas, por exemplo, as vacinas. Exatamente. Né? Que são ferramentas extremamente eficazes. Em várias idades, eu sempre gosto quando falo de meningite de lembrar que adultos também têm meningite. Perfeito. Né? Então, se você não é vacinado, vale a pena você procurar o seu médico e tentar entender se você é elegível para receber uma vacina de meningite e se proteger, porque infelizmente é uma doença que depois que está instalada, você ainda pode remediar um pouco, mas nem sempre. Beleza. A mortalidade é altíssima. Altíssima, né? Vamos trazer taxas, né? É uma doença que potencialmente pode matar 20% dos acometidos e mesmo naqueles que a gente consegue estabelecer o tratamento em período viável, essa taxa cai para 10%, que ainda é muito alta, né? Assim, fora as sequelas, como o Dr. Gustavo disse. Altíssimo. Era isso, pessoal. Espero ter trazido aí muita informação sobre meningite, ter dado uma acalmada dentro do possível para vocês e a gente se vê nos próximos papos imunizados. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.